querida amiga, irmã amada, Jesus é o nosso Senhor. Hoje vamos dar continuidade no desfrute do livro Mulheres da Bíblia e suas histórias e legados no Novo Testamento. E hoje nós vamos desfrutar de uma mulher maravilhosa, ninguém mais, nada menos, ninguém menos do que a que gerou Cristo, a Maria, maravilhosa, né, que se submeteu à vontade de Deus, foi escolhida por Deus para gerar Cristo, para ser a mãe do Filho de Deus. Essa foi sua principal missão, e que ela cumpriu cabalmente foi a missão de mãe, de ser mãe, a mãe do Filho de Deus. E Maria, além dessa submissão à vontade do Senhor, ela teve muitas outras características que a gente pode tirar muitas lições e aprender com ela. Maria, ela veio, sua origem era da Galileia, e essa região a origem dela era das 12 tribos de Israel, porém foi uma região que foi ocupada por diversas outras nações, e por isso havia muita mistura, principalmente com as culturas grego e romanas. Então, por causa disso, por causa dessa mistura que havia ali entre os nativos da Galileia, e os judeus do sul, eles tinham muito preconceito com relação aos galileus, por causa dessa mistura que eles tinham. Só que Maria, ela não se deixou influenciar por essa mistura cultural. Ela tinha muito clara a palavra do Senhor, ela tinha conhecimento profundo das Escrituras, e essa é uma característica que nós devemos aprender com ela. Ela tinha conhecimento das Escrituras. Por isso, quando o anjo apareceu para ela, ela soube identificar que aquilo era a vontade de Deus para a vida dela, porque ela já sabia, ela já tinha lido nas Escrituras a profecia que Cristo seria enviado, né? Então, ela desejou que aquela profecia fosse cumprida nela, porque ela já conhecia as Escrituras, né? Então, isso é uma lição para nós. Nós precisamos ter a palavra muito clara no nosso coração, muito clara em nossa mente, porque hoje, né, muitas influências, muito da cultura, muitos conhecimentos ideológicos vêm tentar nos influenciar, mas nós precisamos ter, a palavra do Senhor precisa estar muito bem alicerçada em nosso coração, para que não haja mistura, para que não traga confusão aos nossos pensamentos, para quando o Senhor vier propor uma missão para nós, isso esteja claro no nosso coração, que essa é uma missão vinda de Deus, que isso é do coração de Deus. E então ela conhecia as Escrituras, e essa é uma característica principal. E nós vemos isso quando ela faz o seu cântico, né? Relatado em Lucas 1, quando ela está ali visitando a Isabel, e ela então faz um cântico. Então aquele cântico é todo baseado nas Escrituras. Então a gente vê que ela tinha um conhecimento profundo nas Escrituras. Senhor Jesus. E uma outra característica de Maria era que ela era uma mulher de compromisso, ela era uma pessoa séria. Deus não ia escolher uma mulher leviana em suas escolhas, no seu comportamento, nas suas atitudes. Maria estava compromissada, ela estava noiva. Naquela época as meninas ficavam noivas muito cedo, e havia um compromisso ali dos dois se preservarem por algum tempo até que pudessem ter condições de casar.
E Maria era essa compromissada, né? Como vocês conhecem, todas, a maioria já deve conhecer a história de Maria. Ela estava noiva de José e ela tinha ali um compromisso, ela era uma moça séria, compromissada. Então, Deus pôde escolher Maria porque ela era essa pessoa séria, né? Além de ter um conhecimento profundo das Escrituras, de ter um conhecimento da Palavra de Deus, ela também tinha um caráter, né, de compromisso, um caráter sério. E era alguém que refletia sobre o que ela ouvia. Ela não ficava simplesmente questionando, duvidando, mas ela refletia, ela ponderava. Isso me chamou muita atenção em Lucas 1, 28 e 29, vou ler para vocês. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então, Maria, quando ouviu aquela saudação do anjo, ela ficou considerando, ela levou aquilo, perturbou seu coração e ficou considerando que saudação era aquela. Então, irmãs, quando a palavra chegar até nós, quando o encargo chegar até nós, não vamos negar de pronto, mas também não vamos agir de maneira no nosso impulso, mas vamos considerar, vamos ponderar diante do Senhor, né? Maria, ela foi encontrada por Deus para uma missão. Irmãs, que maravilhoso! Deus quer encontrar em nós uma mulher para Ele entregar uma missão para nós. Então, Ele encontrou em Maria essa mulher adequada para entregar-lhe a missão de ser a mãe do Filho de Deus, né? E Deus precisava dessa mulher para que Cristo fosse gerado, para que Cristo fosse encarnado, mas não podia ser qualquer uma, né? Então, assim, eu fiquei ponderando diante do Senhor. O Senhor, eu preciso estar pronta para quando o Senhor, para uma necessidade de Deus, uma demanda do Senhor, Ele possa entregar nas minhas mãos. Mas para isso, eu preciso ser essa mulher adequada, eu preciso ser essa mulher que conhece a palavra, essa mulher que é séria nos seus compromissos, essa mulher que pondera diante do Senhor todas as propostas que chegam até mim. Ó Senhor Jesus, como eu quero ser essa mulher adequada, que Deus pode confiar uma missão. E outra coisa, ela não ficou questionando ou duvidando como que isso ia acontecer. Claro, ela perguntou para o anjo, né? Como que isso acontecesse? Ela não era casada, ela não tinha um esposo, ela não tinha tido relação com ninguém. Como que ela ia gerar um filho, né? Como que ela ia ter uma criança? Então, quando o anjo explicou para ela tudo aquilo ali, ela de pronto, em Lucas 1,38, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, ela creu, ela estava pronta para receber o milagre de Deus. E você e eu, estou pronta para receber o milagre de Deus? Nós estamos prontas para recebermos o milagre de Deus? Deus só quer entregar uma missão na nossa mão. Nós estamos prontas? Ó Senhor Jesus, faz-nos mulheres prontas para receber a sua missão, para receber o teu milagre e cumprir a tua missão. Porque o cumprimento da missão não depende de nós. Por um lado, nós precisamos ser essas mulheres adequadas, com características adequadas, para que o Senhor possa confiar essa missão nas nossas mãos. Mas o cumprimento da missão depende do Senhor. É Ele que realiza o milagre em nós, né? Não dependeu de Maria ficar grávida,
dependeu completamente de Deus. Foi Deus que gerou nela, por meio do Espírito, que gerou Cristo, né? Então, vamos deixar o Senhor realizar os milagres dele em nós, né? Maravilhoso. E depois, no segundo capítulo aqui do livro, ela entra já na fase em que Maria já está gestante, né? E é interessante que quando ela fica grávida, eles então têm que fazer uma viagem longa de 110 quilômetros para participar do censo. E naquela época, as estradas, vocês imaginem, né? Como que não eram as estradas. E provavelmente eles viajaram em cima de um jumento. Aí imagina uma mulher prestes a dar à luz em cima de um jumento viajando 110 quilômetros. Eu acho que eu ia murmurar. Ó Senhor Jesus! Mas Maria foi ali, ela sabia, ela confiava no Senhor, ela sabia que ela estava gerando o Cristo, o Salvador. E ela não murmurou, ela confiou em Deus, porque ela podia, vamos nos colocar no lugar dela, ela podia ponderar, poxa, eu estou gerando o Filho de Deus, então vai dar tudo certo, vou ter uma gravidez perfeita, o parto vai ser lindo, na melhor maternidade, com as melhores assistências, porque afinal de contas eu estou gerando o Salvador do mundo. Mas não foi bem assim, né? A gente sabe, né, que Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus foi colocado numa manjedoura, que é onde ali os animais comiam, né? Não tinha lugar para hospedar eles ali em Belém, quando eles chegaram, a cidade estava lotada por causa do censo, mas eles ficaram ali numa estrebaria, que era onde ficavam os animais, né? E ali numa manjedoura, que é onde os animais comiam, que Jesus ficou deitadinho depois que nasceu. E aí, minhas irmãs, eu achei interessante que no livro as irmãs falam, né? Que desde o nascimento, Jesus começou a trilhar o caminho da cruz. Então, muitas vezes, a gente questiona, né? Quando o Senhor nos dá uma missão, nos dá um encargo, às vezes a gente questiona com as dificuldades que vêm, mas o Senhor nos dá graça e os propósitos do Senhor são muito maiores do que o nosso, do que as nossas necessidades. Então, nós não precisamos murmurar, nós não precisamos ficar reclamando, mas confiar na soberania do Senhor. Tudo ali que aconteceu com Maria fazia parte da soberania de Deus. Deus já estava preparando Jesus, porque ele veio para tomar a cruz. E foi essa lição que ele deixou para nós, né? Tomar a cruz. E Maria ali, ela pôde proporcionar isso. Se ela tivesse reclamado, murmurado, feito José se virar para dar um lugar bom, que exemplo que ela ia estar dando para o filho desde do nascimento, né? Então ela já deixou o modelo de negar-se a si mesmo, né? E quando Maria cumpre cabalmente sua missão de mãe, a gente observa o período que ela lhe cuidou de Jesus, né, na sua primeira infância, na sua adolescência. Jesus tinha um lar, Jesus teve um lar, porque Maria lhe proporcionou um lar. Então, nós precisamos proporcionar esse lar, os nossos filhos. Nós temos proporcionado um lar para os nossos filhos, um ambiente adequado para que eles cresçam, temente a Deus, amando o Senhor, cresçam pessoas adequadas, pessoas responsáveis, diligentes. Ó Senhor Jesus, que nós possamos proporcionar esse lar para nossos filhos, um ambiente de paz, de aconchego,
de amor, um ambiente seguro, que os nossos filhos se sintam seguros, confiantes, que o Senhor tem cuidado de nós. Então, se na nossa casa nós criamos um ambiente de murmuração, de reclamação, de gritaria, não é um lar como Maria proporcionou para Jesus. Então, que possamos ser essas que criem esse ambiente, que gere esse ambiente adequado, esse lar adequado para os nossos filhos. Possamos lembrar que a missão de mãe foi dada para cada uma de nós. Mesmo aquelas que não têm filhos naturais, mas têm filhos espirituais. Nós todas podemos ter filhos espirituais e podemos ser essas mães amorosas que gere um ambiente adequado, que proporcione um ambiente adequado para que Cristo seja gerado nas pessoas, né? Que possamos gerar Cristo nas pessoas à nossa volta, que possamos ser essas que levam um ambiente adequado para que Cristo seja produzido. Não é fácil, né? O exemplo de Maria não foi fácil, desde que Cristo foi concebido. Ela teve que enfrentar aquela situação de estar grávida ainda sem estar desposada por José. Graças ao Senhor, o Senhor criou todo o ambiente que José pôde acolhê-la e ser né? E mesmo a viagem, o parto, tudo foi com muita dificuldade, né? Eles não tiveram uma vida de luxo, uma vida de pompa, mesmo tanto Maria como José terem origem real, eles eram da realeza, mas eles eram humildes, e isso eles passaram para Jesus, né? Então, então não é porque foi nos entregue uma missão do Senhor que vai ser fácil, mas o Senhor nos dá a graça, o Senhor nos dá a graça para cumprir essa missão. E ela foi fiel a essa missão. Tanto que quando Jesus estava na cruz, agora você imagina você ver seu filho ali crucificado. Então ela tinha muito claramente, claro que doeu em Maria, mas ela tinha claro qual era o propósito do filho dela. E aí Jesus disse para ela: Maria, eis aí teu filho, né? Indicando para João, né? João, eis aí a tua mãe. Então, ali, gerando o ambiente da vida da igreja, um ambiente de cuidado mútuo, de amor ao próximo, que nós podemos praticar uns com os outros, né? Primeiro com os de casa, nós temos aquelas que são mães, né? Fisicamente, temos essa principal função, essa missão de cumprirmos esse ministério cabalmente, sermos fiéis com os nossos filhos, né, físicos. Mas nós também temos uma responsabilidade de ser mães espirituais de outros, de cuidar de outros, né? Ali na cruz, Jesus deixou essa missão para Maria. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe, né? E mostrando que nós, no ambiente da igreja, quando nós pregamos o evangelho, quando nós falamos do Senhor para as pessoas, nós estamos gerando Cristo nas pessoas. E aí há uma responsabilidade que pesa sobre nós, que é cumprir essa missão de mãe também para aquelas pessoas que são geradas por meio da pregação do evangelho. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê amor pela palavra, nos dê apreço pela palavra, que possamos ser essas mulheres fiéis, compromissadas, sérias, que levam a palavra a sério, que cumpre a missão que o Senhor deu para cada uma de nós.
Jesus é o Senhor. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.